Então, nós vamos falar aqui sobre manejo do solo para reduzir os danos, né, do nematóide, das lesões radiculares, o pratilento, os braquiúros, né? E esse trabalho ele foi realizado aqui no Mato Grosso durante um período de 10 anos, né? Desde 2008, 2009 nós começamos o trabalho, que nessa safra, nessa época apareceu o problema, né, com esse nematóide, a gente tinha muito pouca informação e aí nós começamos os primeiros trabalhos, né, de monitoramento aqui no Mato Grosso. E esse trabalho ele foi bem interessante, que ele teve todas as fases, né, de um trabalho de pesquisa, desde a identificação do problema, por que acontecia, né, aparecia esse nematóide, e depois, identificado o manejo, a gente fez a parte de validação também em fazendas, né? Então foi todo um trabalho trabalhando em áreas de produção, dentro das fazendas, né? Foi bastante interessante do ponto de vista da pesquisa também. Bom, o nematóide, de uma forma geral, os nematóides e esse em particular, eles são vermes que atacam as raízes, né? Então eles, tudo que ataca a raiz diminui a absorção de água e nutrientes, né? E ele é considerado uma doença. Então, como toda doença, existe uma interação entre o patógeno, o ambiente e a planta. Então, toda a estratégia de controle, né, dessa doença, ela tem que levar em consideração essa interação, e os objetivos principais é você melhorar o ambiente para a planta conseguir tolerar mais a presença do nematóide, e do outro lado é você também tornar o ambiente menos favorável ao patógeno. Então o ambiente tem um papel muito importante nas interações, né? E nesse caso aqui não é diferente. Só voltar aqui um pouquinho. Então, de uma forma geral, e para esse nematóide, assim, a estratégia mais importante é melhorar as condições químicas, físicas e biológicas do solo para que a planta tolere, porque esse nematóide ele é natural da região de solos ácidos, então ele ocorre naturalmente na vegetação nativa tem esse nematóide, tá? Então ele vai estar presente sempre, diferente de outros nematóides, como o nematóide cisto que você traz para dentro da área, né? Esse daí não, ele já está lá. Então esse ajuste do ambiente é uma estratégia bastante importante. E vocês vão ver aqui com os resultados, vocês vão ver que a fertilidade tem um papel bastante importante. Então quando você melhora a fertilidade, você favorece a planta e ao mesmo tempo desfavorece o patógeno. Tá? E o controle da fertilidade do solo aqui, nós vamos falar bastante de fertilidade química, mas a gente tem que pensar no conceito de fertilidade integral, que é a parte física, química e biológica, né? Vou dar alguns exemplos de cada uma dessas áreas. Então a primeira coisa, quando a gente começou os trabalhos, né, a gente percebeu aqui a população em si, ela não é o principal fator determinante do dano, né? Então, para mostrar isso, aqui a gente tem um exemplo, que nós temos 3 áreas onde está variando a textura do solo. Então, um solo com textura arenosa, 10% de argila, aqui uma textura, né, média, 22% de argila, e aqui a textura argilosa, né? Então você vê que o efeito, a forma como a cultura se comporta é totalmente diferente. Observe aqui que a população é praticamente a mesma nas 3 áreas, mas a cultura se comporta de forma diferente. Tá? Isso porque, variando a textura, você está variando a fertilidade, está variando o armazenamento de água do solo, né? E isso afeta a forma como a cultura tolera a presença do patógeno. Tá? Então essa foi a primeira observação importante que a gente viu lá no começo dos trabalhos, né? Então o ambiente tem um papel bastante importante na resposta e no nível de dano.
Então o que nós podemos ver ali? Que numa área mais argilosa, ele está presente lá na área e muitas vezes você não está percebendo, né? O dano que ele está causando na raiz não é suficiente para baixar a população, baixar a produtividade, tá? Então isso é a primeira observação importante. De uma forma geral, tudo que a gente faz para favorecer a planta é importante para ela tolerar mais a presença do nematóide. Então, como já foi comentado ali pelo Júlio Salton, né, na palestra dele, inclusive aqui nós estamos usando um slide, essa foto que foi ele que fez, né, e apresentou ali na apresentação dele. E é bastante importante assim, a questão, a planta quando está sendo atacada por um nematóide na raiz, a água é um fator muito importante, né? E a cobertura do solo, ela é muito importante para reduzir perdas de água por evaporação. Então essa relação aqui, né, que a gente, são vários trabalhos publicados no Brasil que mostram essa relação entre palhada e perda de água por evaporação. Então quando você tem uma boa palhada, você vai conservar a água por mais tempo e essa relação aqui, ó, nós temos ali que cada tonelada de palha na superfície reduz a perda de água por evaporação em 6%, tá? Então se a gente pegar uma palhada em torno de 5 toneladas, nós vamos reduzir a perda de água por evaporação em 30%. Essa água é uma água que vai ficar disponível para a planta, né? E mesmo que ela tenha nematóide atacando a raiz, ela vai perder menos produtividade. Então aqui já começa a aparecer a questão do manejo do sistema como um todo, impacta nas perdas de produtividade. A outra questão importante é a qualidade física do solo, né? Então nós estamos trazendo aqui uma informação aqui de qualidade que tem uma relação com a qualidade física do solo, que é a taxa de infiltração de água. Esse é um trabalho que foi feito no Paraná, né, um ambiente um pouco diferente, mas aqui no Mato Grosso o comportamento vai ser o mesmo, onde nós avaliamos ali a taxa de infiltração de água, né, que é um parâmetro de qualidade física em diferentes sistemas de produção. E ali nós estamos vendo, tá, a letrinha um pouco pequena ali, mas a parte que aparece em vermelho é o sistema soja-milho, tá? Então o sistema soja-milho, de uma forma geral, ele é um sistema intensivo que ele exerce grande pressão sobre a qualidade física do solo. Principalmente porque nós estamos colhendo a soja ali dentro do mês de janeiro, fevereiro e já plantando o milho na sequência. E janeiro e fevereiro são os meses mais chuvosos, né? Então você tem tráfego de máquina colhedora pesada na área, e depois o plantio com solo úmido. Isso favorece a compactação do solo, tá? Então o que a gente vê ali, ó, no sistema soja-milho, que são todas aquelas áreas em vermelho, você tem uma taxa de infiltração de 20 milímetros por hora, que é uma taxa relativamente baixa, né? Isso significa o quê? Se você tiver uma chuva de 30, 40, 50 milímetros, todo o excesso acima de 20 milímetros você vai perder por escoamento superficial, tá? Então a qualidade física é importante para a gente poder aproveitar bem a água. E o que a gente observa aqui? Que à medida que você diversifica o sistema, e aqui principalmente usando o consórcio, milho com braquiária, quanto mais tempo, né, nós chegamos aqui a áreas com 4, 5 anos de consórcio, a taxa de infiltração aumenta muito porque melhora muito a estrutura, a qualidade da estrutura do solo. Isso vai fazer com que a planta tenha mais água disponível, né, e sofra menos na presença do nematóide. Aqui outros exemplos, né, de sistemas com diversificação, mostrando, desculpa aqui deixa eu voltar. Então quando você sai de, aqui no caso a sucessão soja-trigo, né, comparado com um sistema mais diversificado, tem milho mais braquiária, inclusive aqui é milho com braquiária no verão, né? A estrutura é diferente, é uma estrutura que tem uma qualidade maior e a gente observa a diferença no crescimento das raízes, né? As raízes crescem em profundidade, numa quantidade e volume bem maior.
Isso também afeta a taxa de infiltração. Então a diversificação, como foi comentado no painel inicial, é muito importante para você reduzir o estresse da planta. Uma estratégia importante dentro do controle de nematóides, né? É sempre importante a gente lembrar assim, que o nematóide é um problema bastante complexo e o ideal é que a gente trabalhe com uma multi-estratégia, né? Uma estratégia integrada. E uma das formas de fazer isso é você usar a diversificação de cultura, tá? No caso aqui, a gente já tem bem estabelecido como é que é essa relação dos nematóides com diferentes espécies vegetais, né? Então chamar a atenção aqui, ó, nós temos aqui, por exemplo, o nematóide cisto. Ele é específico da soja, então observe aqui, exceto aqui o feijoeiro, né, que ele também ataca o feijoeiro, mas quando você tem o cisto, qualquer outra espécie vegetal que você colocar na área vai baixar a população, tá? Então é uma estratégia importante para o cisto você fazer diversificação, tá? Além da estratégia genética, né? Aqui eu já tenho o nematóide galha, né? Que já tem aqui várias interações, alguns não multiplicam, né? Aqui principalmente aparece aqui as crotalárias, mas tem outras espécies que multiplicam, tá? Então é um pouquinho mais complicado. Aqui o Rhotilenculus, que é uma espécie mais que ataca o algodão, mas ataca a soja também. Tem algumas opções aqui de diversificação e aqui está o Pratylenchus, ó. Então vou chamar a atenção do Pratylenchus. O que ele é? Ele é uma espécie polífuga, que a gente chama. Ele ataca várias espécies vegetais, tá? Então a diversificação, né, as únicas espécies aqui que não multiplicam o Pratylenchus são as crotalárias. Aqui tem dois exemplos, a Spectabilis e a Brevifora. E nós temos também a Ocroleuca, né, que tem também um fator de reprodução menor para Pratylenchus, tá? Mas as outras espécies, todas do sistema, elas multiplicam também. Então a estratégia cultural, ela é importante quando você trabalha com a crotalária. Algumas espécies de milheto também, né, diminui, tem fator de reprodução menor, tá? Então é uma estratégia importante também para o Pratylenchus, mas pensando sempre na crotalária ou consórcios, né, de crotalária com milheto, por exemplo, nós vamos mostrar para vocês aí na frente. Aqui em condições de campo, né, a gente vê várias fazendas que a gente visitou, né, você vê a diferença aqui numa área que tem Pratylenchus, né, você vê aqui a diferença do milheto, né, com a crotalária. Então, quando você compara essas plantas aí como uma estratégia de diversificação para reduzir a população, você vê que a crotalária ela tem uma efetividade bem maior. Ela tem várias substâncias que atacam diretamente o nematóide, diminui a multiplicação, né, diminui a mobilidade, e com isso você tem esse tipo de resultado, né, olhando a soja depois dessas plantas de cobertura. Aqui também chamar a atenção, né, que quando você tem áreas como aquela área da direita ali, onde a gente tem um ataque bastante severo, né, isso é um indicador de que você tem ali coisas mais importantes a serem feitas antes do que aqui a gente tem um exemplo, né, uma fazenda que a gente foi lá, visitou e foram testados aqui vários tratamentos químicos, biológicos, né? Então numa área como essa, não adianta você fazer um tratamento químico ou biológico, o problema é tão grande, tem coisas mais importantes a serem feitas antes, que o tratamento químico ou biológico ele vai ter pouco efeito, como é o caso aqui, ó, né? Não importa nem saber o que foi feito aqui, ó, mas a condição aqui era tão severa que, né, provavelmente você tem que fazer uma diversificação aqui, usar uma crotalária para baixar a população e corrigir talvez a fertilidade do solo primeiro, antes de pensar em alguma coisa biológica. Na estratégia do sistema também é muito importante a qualidade, aqui pensar em matéria orgânica, né? Esse trabalho aqui é da Fundação Rio Verde, Lucas do Rio Verde, tá? Que eles avaliaram aqui o Pratylenchus em duas condições, em solo com um teor baixo de matéria orgânica, aqui já com um teor mais alto de matéria orgânica,
e o sistema de produção, né? Um sistema com milho e aqui um pousio dessecado. Então, o pousio dessecado ele é interessante como estratégia porque o nematóide não vai ter comida, né? Então você mantém sem planta, mas é muito ruim do ponto de vista da qualidade do solo, pelo que a gente viu lá, o trabalho importante que as raízes fazem, né, em relação à estrutura, mas a população diminui, tá? Mas é interessante aqui a Braquiária decumbens, né? É uma braquiária que tem um fator de reprodução baixo para Pratylenchus, diferente da Rusesiensis ou da Braquiária brisanta, né? Então o que a gente vê aqui, ó? Tem uma redução de população em função do teor de matéria orgânica, né? Mesmo com milho, aqui a matéria orgânica mais alta, mostrando que a diversidade biológica associada com um teor mais alto de matéria orgânica diminui a população, tá? Em termos de produtividade, o melhor resultado aqui, ó, a população do milho aqui é mais alta, aqui baixou a população com braquiária e aqui também, ó, só que aqui não deixou palha, não deixou raiz, né? Então as produtividades são menores. O melhor resultado é quando você tem ali uma espécie que diminui a população e tem os outros efeitos de cobertura e melhoria da estrutura, né? Bom, aqui um trabalho que a gente fez em Vera com coberturas, né? Então chamando atenção para isso também. Aqui, por exemplo, a gradagem, né? Ela também baixa a população porque você expõe o solo, aumenta a temperatura, né? Isso faz com que baixe a população. Aqui é a Crotalaria spectabilis que baixa a população também, mas aí muitas vezes a decomposição é muito rápida da palha. E aí você deixa pouca cobertura, tá? Então aqui, ó, nesse caso específico, o melhor sistema, pensando em produtividade, foi quando você tinha um milheto com Crotalaria. Então não baixou tanto a população, mas você tem aqui mais cobertura do solo, né? O milheto complementando a cobertura do solo. Então, um efeito integrado aqui das duas espécies refletiu em melhor produtividade do que só baixar a população, tá? E aqui você tem o pousio, ó, e o milho que estão no mesmo nível. Aqui um pousio também dessecado, mas que não teve o mesmo efeito, né? Na verdade aqui não é o pousio dessecado, é o pousio com planta daninha, né? Então você tem aqui, mantém alimento durante o período aí da entre-safra, que a população se mantém alta, as produtividades baixas. Aqui também, baixou a população, mas a produtividade é baixa em função de não ter cobertura, perda de estrutura, né? Demora aqui um pouquinho Bom, agora eu vou mostrar para vocês a relação do Pratylenchus com a parte da fertilidade do solo, né? Nós fizemos um trabalho durante 3 safras, avaliando as lavouras. Lá no começo a gente queria entender, né, como é que se formava a reboleira, tá? Então nós avaliamos 35 lavouras aqui em 3 safras diferentes. E a gente avaliava a reboleira e fora da reboleira, a amostra de solo, né? Avaliando aqui a textura e a análise química do solo, né? E a população de nematóide na raiz, tá? O protocolo, né? Em várias regiões aqui, em todo o Mato Grosso, né? Bom, o que a gente observou? Aqui tem bastante informação, vamos aos poucos aqui, né? Primeira coisa, nós temos essa barra aqui, que é a barra amarela e azul, é que nas 35 propriedades a gente comparou sempre a situação dentro e fora da reboleira, tá? Então, o azul significa quando dentro e fora o parâmetro avaliado ele não foi diferente, ele era igual dentro e fora da reboleira. Depois nós vamos olhar um por um, tá? E quando ele aparece em amarelo, ele foi diferente. Então, dentro da reboleira era uma coisa, fora da reboleira era outra coisa para aquele parâmetro, tá? E depois, a barra, quando aparecem as barras aqui, vermelha e verde, é quando foi diferente, qual foi o valor médio, né? Então, quando tem diferenças, como é que foi o valor médio dentro e fora da reboleira, tá? Aqui esse trabalho ele tem um conjunto de dados bem grande, mas aqui a gente resumiu tudo, né, para a gente observar só as coisas mais importantes.
Então, primeira coisa, vamos olhar aqui a população, né, dentro e fora da Reboleira. Então, o que a gente viu aqui? Que na maioria, aqui tá cobrindo aí para vocês, não sei, né? Mas na maioria das áreas, 14 áreas, a população era igual dentro e fora, tá? Então essa foi a primeira, a princípio a gente imaginava que a população era maior dentro da Reboleira e na prática não é o que a gente encontrou com mais frequência, tá? Então aqui a maioria das vezes a população era igual, mas em 11 casos ela foi diferente, né? E quando foi diferente, ela foi maior realmente dentro da Reboleira, tá? Então a tendência aqui era ter praticamente o dobro da população, mas fora também tinha uma população bastante considerável. Bom, a parte da fertilidade, o que a gente observou? Aumento aqui do teor de cálcio, né? Ou seja, redução do teor de cálcio dentro da Reboleira, tá? E aqui isso aqui dá mais que 60% das áreas, né? O teor de magnésio, tá? Também na maioria das vezes o teor é mais baixo dentro da Reboleira. Aqui a saturação por bases, tá? Mais baixa dentro da Reboleira. Se a gente fosse fazer uma recomendação de calagem, a recomendação de calagem seria maior, né? Praticamente o dobro dentro da Reboleira do que fora. E o pH também tinha diferença, é mais ácido dentro da Reboleira, tá? Depois os outros parâmetros, aqui o alumínio também bastante importante, né? Mais alumínio dentro da Reboleira, acidez potencial. Depois aqui o carbono, fósforo e potássio, as diferenças são bem menores, tá? Então esse primeiro levantamento mostrou que o nematóide está bastante associado com a acidez do solo, tá? Ele tem um nematóide adaptado à condição ácida, então qualquer variação que tem na acidez vai aumentar a população e do outro lado afeta a nutrição da planta. Quanto mais ácido o solo, menor o teor de cálcio, magnésio, menor a saturação por base. Então, de um lado você favorece o nematóide, do outro você desfavorece a planta, tá? E ele é um nematóide que tem uma associação muito grande com a acidez. Bom, nós levamos isso para estudos em condições controladas, tá? Nós pegamos solo e aqui nós aplicamos calcário, né? Então você vê que aumenta o pH e aqui a gente tem o fator de reprodução. Então nós colocamos uma quantidade de nematóides no solo, né? Nós pegamos solos de mata, variando textura, que a população do nematóide era baixa, tinha, mas era baixa. Nós colocamos uma população, 500 indivíduos, tá? E aí o que nós medimos se ela aumentou ou diminuiu, tá? Em função da aplicação do calcário, praticamente. Então o que tem aqui? Aumentou o pH, ó, diminui o fator de reprodução. Aumentou o cálcio, diminui o fator de reprodução. Então, é aquilo que a gente estava falando ali anteriormente. O nematóide, ele se multiplica mais na condição ácida, tá? Então afeta o fator de reprodução. E aqui está o comportamento da soja, né? Onde não tem calcário e onde tem calcário. O nematóide vai atacar a raiz mesmo na presença do calcário, mas a planta vai ter muito mais raiz, vai ter um sistema radicular mais profundo e vai tolerar a presença do nematóide, tá? Bom, a última fase, pessoal, uma vez estabelecida essa relação, nós levamos então para validação em condições de campo. E eu vou trazer aqui, nós trabalhamos em 3 fazendas na região de Lucas do Rio Verde. Vou trazer para vocês aqui a área arenosa, onde os problemas são maiores, tá? Então nós usamos uma experimentação on-farm, trabalhamos com parcelas aqui, são parcelas de aproximadamente 1 hectare. E o que nós fizemos? Aqui nós temos uma parcela que não foi feita aplicação de calcário, durante o período aqui de 3 safras, de 2014 a 2017, aqui não recebeu calcário, que é a testemunha, né? Depois nós temos aqui parcelas que receberam calcário em 2014, depois 2016 e 2017, tá? Então aqui a gente percebe o comportamento da cultura, que também está representado aqui, né? A gente vê que no controle, né, a população
Aqui nós temos a média de população, né? É onde está a população mais alta. Aqui o calcário 2014, tá? Aqui o calcário 2016, calcário 2017. Então a gente observa que o calcário ele ajuda a baixar a população e mais o nematóide está lá ainda, tá? Mas o que acontece com a produtividade? A gente sai aqui praticamente dobrou a produtividade. E aqui nessas áreas mais arenosas, a recomendação seria a gente estar sempre atento à questão da calagem, né? A calagem é um fator importante aqui para o manejo desse nematóide, tá? E já estou chegando aqui no final, pessoal. Bom, aqui é um conjunto de dados daquela área, né? Mostrando a produtividade, né? Então a gente consegue ver ali, aqui está a testemunha, aí o calcário 2014, 16, 17. Então, quanto mais próximo da aplicação de calcário, maior a produtividade, tá? A população, ela está aqui, ó. Então existe uma variabilidade muito grande da população, né? Aqui no controle é maior, mas aqui, ó, mesmo com a aplicação mais recente, ó, tem uma variação, tem populações significativas, mas veja aqui a produtividade, tá? Então, aquele negócio que eu falei lá atrás, a população não é o mais importante, é a interação entre fatores ali que determinam a resposta da planta, né? Da mesma forma, aqui a gente vê aquele padrão lá, ó, cálcio, né? Então, quanto mais próximo da aplicação de calcário, maior o teor de cálcio. Aqui menor, aqui a escala do alumínio é inverso, né? Aqui é maior o alumínio, ó, o pH, né? Então, coisas todas que a gente já comentou lá atrás, né? Aqui um índice de vegetação da cultura também, então você consegue ver isso através de índice de vegetação, né? Então, fechando essa questão aí da correção da acidez como uma estratégia importante, tá? As correlações, né, daqueles dados ali, ó, existe uma correlação da produtividade com a população, mas a produtividade está mais associada com a química, ó, pH, cálcio, magnésio. Então a nutrição da planta é o mais importante para a produtividade, tá? Tem até nematóide lá na área, mas se ela estiver bem nutrida, ela vai perder menos, tá? Aqui o Pratilencos, ó, ele tem relação inversa, né, com o pH, né, tem relação positiva com o alumínio. Então essas relações elas estão bem estabelecidas. Aí a gente vê, chamar a atenção aqui o seguinte, para a interação entre nematóides, né? Então, por um lado, o Pratilencos ele gosta da acidez, do outro lado nós temos o nematóide cisto, que gosta de pH mais alto, tá? Então, numa mesma área, aqui é um exemplo lá da Comigo, lá em Rio Verde, né? Então a gente tem aqui, à medida que aumenta a saturação por bases, o Pratilencos, que é a barra verde, ele diminui, tá? Por outro lado, o nematóide cisto, ele aumenta, tá? Então por isso que a gente tem assim, ó, num ambiente que seria o ideal para soja, tá? Nós temos aqui, pode até aparecer um pouco de nematóide cisto, né? Vai ter o Pratilencos também, mas você tem um ambiente, vamos dizer, equilibrado entre os dois nematóides, tá? Agora aqui, ó, quando você tem, por exemplo, vamos olhar um ambiente que tem algodão, né? Que daí você tem calagem, saturação por base mais alta, pH mais alto. Então é um ambiente que favorece muito o cisto, tá? Então a questão da fertilidade, aqui no Mato Grosso nós temos muitas áreas que tem cisto. Tem Pratilencos praticamente em todas as áreas e tem cisto também. Então a fertilidade nós temos que trabalhar dentro de uma faixa que vai otimizar ali pensando nos dois nematóides, tá? Bom, aqui nós também observamos, é bastante interessante isso de forma espacial, né? Para a gente entender como que a química controla isso, né? Então você tem aqui o Pratilencos braquiúreos numa mesma área. Essa área tem mais ou menos 5 hectares, tá? Então a gente observa que o predomínio do Pratilencos nessa faixa, e aqui nós temos a população do cisto, tá? Então observe que a população mais baixa do cisto é onde o Pratilencos está mais alto. E tem a relação com a parte química, tá? Então a química, ela estabelece os territórios, né?
onde você vai encontrar mais pratilencos ou mais cisto, tá bom? Eu acho que agora é o último slide aqui. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Pessoal, esse último slide aqui, ele tem a questão do cisto, o que a gente observou já em trabalhos antigos, o que acontece? pH mais elevado, ele aumenta a viabilidade do cisto, tá? Então, muitas vezes aí não é nem uma questão de aumentar a quantidade. Por exemplo, aqui, ó, até diminuiu a quantidade com o aumento do pH, mas ele teve mais cistos viáveis, né? Aqui, ó, aconteceu as duas coisas, aumentou a quantidade e aumentou o número de cistos viáveis, tá? Então, essa relação do cisto aí com o pH. O passador aqui é meio... Bom, então, de uma forma geral, pessoal, duas conclusões aqui bem simples, tá? A população é importante, mas ela não é o principal fator, tá? Nós temos que ver um conjunto de informações, né? Muitas vezes o nematóide está presente, mas ele não vai causar dano, em função da qualidade que a gente tem do ponto de vista físico, químico e biológico, tá? E a densidade populacional e a tolerância da planta, e aqui esse conceito de fertilidade aqui não é só o conceito de fertilidade química, tá? Conceito de fertilidade mais amplo, que inclui a qualidade física, química e biológica, tá? Então era isso que a gente tinha para apresentar. Eu me perdi aqui no tempo, mas eu acho que nós temos tempo para tirar dúvida, tá? Se tiver alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade. Sim. Sobre a distribuição espacial no solo, onde que ele está? Nos primeiros 5 centímetros, 10 centímetros? Então, o nematóide, como ele vai ficar na região onde está a maior concentração de raízes, tá? Porque é o que ele usa para se alimentar. Então ele vai estar concentrado ali, principalmente na camada de 0 a 20 centímetros. É onde tem a maior quantidade. Vai ter raiz, vai ter matéria orgânica, é onde ele vai se concentrar, tá? Os nematóides de uma forma geral, todas as espécies. Mais alguma dúvida, pessoal? Aham. Então, lá em Nova Ubiratã é uma área que é textura argilosa, né? Bom, tinha duas, né? Tinha a arenosa. Isso. Não, eu não voltei mais lá. Mas a gente passou todas as informações para eles sobre a questão da correção da acidez, porque lá principalmente era acidez. Era uma das áreas que tinha mais problema com acidez. É isso aí. Para você começar já com... Isso. Ó, naquele caso específico ali, eu diria que eu não esperaria nenhum efeito, tá? Naquela situação ali era difícil piorar aquilo ali, tá? Então porque você tinha populações ali, 2.000, 3.000 indivíduos por grama de raiz, né? Então, agora a ideia ali é o seguinte, teria que corrigir primeiro a acidez, aí talvez usar uma rotação com crotalária para baixar a população, e aí a partir daí você pensar em usar um químico ou biológico, né? Então seria em termos de
expectativa, né? Não dá para esperar nada de químico e biológico quando você tem populações muito altas e problema com acidez, né? Basicamente seria isso. Olha, nós testamos vários experimentos com nematicidas, biológico, químico, e o que a gente observa? Isso aqui, assim, a gente acredita que é uma ferramenta importante no conjunto das estratégias, mas no geral, se a gente pensar, nós trabalhamos com nematóide de galha, por exemplo, então qual que é a estratégia principal? A parte genética. Depois é o sistema de culturas. E a parte de tratamento químico-biológico, o tamanho da resposta ela não chega a 5% de alteração quando ela aparece. A parte cultural, diversificação de culturas, é o máximo 14%. A parte genética é em torno de 50% de resposta, tá? Então é esse negócio, o biológico, a gente já viu alguns resultados aí até em eventos anteriores aqui, que ele vai funcionar quando você já está lá num nível alto, tem nematóide, e aí você vai acrescentando lá o biológico, ele pode agregar alguma coisa, mas eu não te indicaria nada por enquanto, tá? Não vou falar em nomes, né? Mas mais pensando nisso, que o importante sempre é você fazer bem o diagnóstico de qual que é a situação. Porque normalmente a gente vai buscar a solução já no produto químico ou biológico logo de cara. E muitas vezes você tem alguma coisa para ser feita antes. Tá bom? Beleza. Beleza, pessoal? Obrigado, hein?